Um personagem muito bem construído, cativante, simpático e com falhas. Ele possui a dose exata de bondade para ser considerado um vampiro humano, mas também uma boa dose de escuridão que o mantém interessante e complexo. O Elijah é conhecido por ser um irmão honrado, o mais respeitoso, tão impiedoso quanto seus outros irmãos, mas que não se sujeita à mesma violência impulsiva. Ele é limpo, as suas ações são metódicas, a sua vingança tem um propósito. Olá, eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta. Eu vejo séries e tenho opiniões e aqui eu te conto sobre elas. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Já aproveita, deixa um like, se inscreve nesse vídeo e envia ele para os seus amigos, fãs ou haters do universo de The Vampire Diaries e de The Originals. Bom, para analisar o Elijah por completo, a gente precisa voltar na história dele, lá para o começo, para entender quem ele é. O Elijah nasceu ali provavelmente por em volta de 977 depois de Cristo. E ele era, até a gente descobrir a existência da Freya, o segundo filho do Michael e da Esther, tornando assim ele Elijah Michaelson. Michael's son. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A falsa morte da Freya teria endurecido por completo o coração do Michael e tornado ele um pai muito rígido, muito exigente, muito cruel com os seus filhos. Ele exigia que todos os filhos fossem extremamente fortes mental e fisicamente, e para torná-los fortes, ele os torturava o tempo inteiro. Principalmente o Klaus, que era quem ele considerava mais fraco. Não se engane, o Klaus não foi o único impactado pelo abuso do Michael. Porém, ele era sim o alvo mais fácil, ele era quem sofria um abuso mais recorrente, porque ele era mais sensível. E porque havia desde sempre uma desconfiança de que ele fosse um filho bastardo. Uma das maiores qualidades, mas também críticas que eu já vi sobre o Elijah é por que ele nunca desiste do irmão. Por que ele nunca desiste de buscar a redenção do Klaus. De onde vem essa devoção tão grande a ele, que não é a mesma que ele tem com os outros irmãos, não é a mesma que ele tem com a Rebecca, por exemplo. Para mim, isso é respondido quando a gente descobre que a Rebecca tentou matar o Michael uma vez para proteger o Klaus. E foi o Elijah que a impediu naquele momento. Elijah se culpa por tudo o que aconteceu depois disso, porque ele acredita que nada teria acontecido se ele tivesse deixado o pai ser assassinado. É claro que essa é uma maneira muito simplista de pensar, e a Rebecca poderia ter sofrido inúmeras repercussões por ter assassinado o pai naquela época. Mas culpa não é algo racional. Então é assim que ele se sente sobre. E é assim que ele se sente principalmente sobre a questão deles terem se tornado vampiros e da identidade licantropa do Klaus ter sido presa dentro dele. Tudo isso aconteceu depois dele impedir que a Rebecca tentasse matar o Michael. A criação do vampirismo, a mudança da personalidade de todos eles, todo o mal que acontece a eles e que eles causam não teria acontecido se o Michael tivesse morrido. Isso é um fato. Klaus não teria se tornado esse psicopata, a Rebecca não teria se tornado essa pessoa viciada em sofrimento e sabotagem, Cole não teria se tornado um Reaper. Tudo isso se o vampirismo não tivesse sido criado. Mas, porque de todos, quem tem uma reação pior é o Klaus, o Elijah sente que falhou mais com ele. E é por isso que ele é obcecado em ajudá-lo, em consertá-lo. E não importa que o próprio Klaus diga a ele que ele não tem que se culpar por isso, porque, como eu falei, a culpa não é algo racional. E o vampirismo intensifica todas as emoções que uma pessoa tem. Então, se a culpa já era grande dentro dele antes, ela se torna muito maior depois dele se tornar vampiro. Ela vira o seu dever, a sua responsabilidade, a sua missão. Ele se torna um mártir na busca da redenção do irmão. A ideia do Michael, depois que o irmão deles morre e ele quer torná-los imortais, era que eles ficassem igual o Silas. Lembra do Silas lá em TVD?
que é um doppelganger do Stefan. Porém, a Esther não performa o feitiço perfeito. E assim ela acaba criando o vampirismo. E com o vampirismo vem uma sede quase que insaciável por sangue. Como o Klaus tinha o gene da licantropia, ele sentiu essa fome de uma maneira mais agressiva que todos os outros. E ele acabou ativando o gene da licantropia quando ele matou uma pessoa. Porque no lore, né, de TVD, quando você mata alguém é quando o gene da licantropia é ativado. Porque eu não sei. E aí, quando Michael percebeu isso e confirmou algo que ele já suspeitou a vida do Klaus inteira, de que o Klaus era um filho bastardo de um caso que a Esther teve com um lobisomem do vilarejo dele. Quer dizer, de outro vilarejo. E o fato do filho mais novo ter morrido por causa de um lobisomem, né? Isso incendiou ainda mais o ódio que havia dentro dele. E ele exigiu que a Esther criasse um feitiço para prender a identidade de lobisomem do Klaus dentro dele. Por pura vingança. Por pura implicância. Porque ele expressava toda a raiva dele de ter sido traído pela Esther no Klaus, no fruto da traição, e não na Esther em si. E quando isso acontece, o Elijah, mais uma vez, não se manifestou contra o pai. E aí é que ele sente que ele falhou, assim, de maneira mais absurda com o irmão de vez. É esse momento que concretiza a devoção, a culpa, a trajetória de Marte do Elijah em si. É ele ter ajudado o Michael a aprender a licantropia dentro do Klaus. E a morte que o Elijah performa depois que ele se torna vampiro não foi uma pessoa qualquer, foi uma mulher que ele amava, a Tatia. Isso gerou um luto devastador dentro dele. Tão grande que foi necessário que a Esther prendesse, né, a memória desse acontecimento dentro de um quartinho secreto lá na mente dele. E aí ela criou para ele um ritual, desde que ele se limpasse do sangue da Tatia, não teria acontecido e ninguém saberia o que ele fez. O que acabou fazendo com que o Elijah criasse dentro do subconsciente dele um local para ele guardar esses atos que são parte da identidade de vampiro, essas crueldades que eles performam, que conflitam com a moral que ele tem. E é por isso que ele tá sempre limpo, bem arrumado. É assim que ele lida com as coisas horrendas que ele faz. É um mecanismo de defesa. Eu adoro a maneira como o Elijah surge em The Vampire Diaries. Eu simplesmente acho que ele era o estereótipo de como seria um vampiro original. Era o vampiro original quintessencial. Ele era exatamente como você imaginaria que um vampiro original seria, se comportaria, falaria e lutaria. Tipo, quando ele entra pela primeira vez naquela mansão abandonada, quando Damon e o Stefan estão esperando por ele, você sabe que aquele cara tá no topo da cadeia alimentar e que ele sabe disso. O fato da Rose, uma vampira com mais de 500 anos, parecia ter se esforçando ao máximo para manter a compostura perto dele, dá toda a ênfase necessária. Ele é calmo, cavalheiro, elegante, cortês. E apesar de todo o terror que ela sente, a Rose tem plena confiança de que ele vai cumprir com a palavra dele. E ele vai. No episódio seguinte, ele pega algumas moedas do estojo de um músico de rua, substitui por uma nota de $100, e em seguida ele atira essas moedas numa janela de vidro como uma tática de intimidação contra o Damon e a Rose. E assim, essa cena me impactou de uma forma assistindo pela primeira vez. Até hoje, toda vez que eu revejo essa cena, ela é muito bem feita. Porque ela mostra como ele tem essa predileção por manipulação psicológica. E como ele não possui um pingo de misericórdia para quem desafia a vontade dele. E ele mesmo revela ao Jonas Martin que a única razão pela qual ele tá deixando o Damon e o Stefan impunes é só porque ele sabe que eles vão proteger a Helena e ele precisa da Helena viva. Pra mim, quando ele aparece na segunda temporada de TVD, ele engloba tudo o que um vampiro original deveria ser. Ele é o personagem mais foda que aparece até ali. E ele simplesmente orquestra todo aquele plano brilhante pra culminar na morte do Klaus, que dá certo. É ele quem desiste de matar o irmão. Só porque ele é convencido de que o Klaus sabe onde é que estão os caixões dos outros irmãos. Eu sei, eles precisavam que o Klaus não morresse, mas
Me confunde muito ele não saber onde é que... Não ter conseguido achar os irmãos até ali. Quando ele tá no seu melhor, o Elijah, ele é um dos melhores personagens de The Vampire Diaries, tá? Só que eu acho que depois que isso acontece, ele é tragicamente inutilizado, mal utilizado. Porque ele acaba fazendo um papel secundário nas narrativas, tanto de DVD quanto de The Originals depois. Existem várias storylines que poderiam ter sido melhor aproveitadas com o Elijah sendo o personagem, o foco principal delas. Como, por exemplo, a do Hollow lá no final de The Originals. Pra mim, faria muito mais sentido o Hollow tá dentro do Elijah e ser uma briga pela salvação da vida dele do que pela Hope. De novo. Porque a gente já tinha tido todo aquele plotline da Dahlia atrás da Hope, querendo pegá-la e tal, e toda essa briga. Então acabou sendo meio que repetitivo. Enfim, eu não gosto do Hollow, eu não gosto dessa storyline. Eu acho muito interessante quando depois de todo daquele arco da Red Door, quando a gente descobre sobre tudo isso e tal, como a gente entende que todo esse comportamento do Elijah é uma fachada. Esse void, esse quarto secreto, esse compartimento dentro da mente dele, onde ele guarda todos os sentimentos e ações ruins que ele pratica. É isso que dita a maneira como ele se comporta. Não é só honra. Ele não tem honra. É pelo medo de perder o controle que ele precisa estar sempre bem apresentável. É pelo medo de perder o controle que ele busca a diplomacia. É por isso que ele luta do jeito que ele luta. Por isso que ele não se envolve no drama da mesma maneira que os irmãos. Ele quer que todos acreditem que ele é uma boa pessoa, mas ele não é, porque nenhum deles é. Isso é o que torna The Originals bom, porque ninguém é o mocinho daquela série. Os mocinhos são os mocinhos daquela série. É muito legal porque The Originals eventualmente desconstrói tudo aquilo que a gente acredita sobre o Elijah. E sobre o Klaus também, porque quando a gente os conhece, o Elijah é o irmão bom. Ele é o diplomático, ele é o que não recorre à violência instintivamente. Mesmo se a vida dos irmãos estiver em perigo, ele prefere negociar. Enquanto que o Klaus mata primeiro e pergunta depois. Ele faria algo completamente obsceno e justificaria que foi para proteger a família. Mas em The Originals a gente vê essa dinâmica mudar completamente. Tudo que acontece na terceira temporada, todas as guerras que os Michelson enfrentam, é culpa do Elijah se você parar pra pensar. A Trindade só vai em busca de vingança contra eles porque o Elijah convenceu os três de que eles eram os três irmãos originais e fez eles ficarem fugindo do Michael por 100 anos, eu acho. Marcel se volta contra a família por causa da morte da Davina e é autorizada pelo Elijah. Não somente isso, mas no momento em que o Klaus começa a ter mais inteligência emocional e a pensar antes de fazer alguma coisa, antes de agir, a percepção da família frente ao mundo também muda. Porque apesar de ele ser um louco, o comportamento lunático, impulsivo do Klaus, ele servia a eles de certo ponto. Ninguém se arriscava a enfrentar os originais porque eles tinham medo do Klaus. E quando ele deixa de ser assim, abre um precedente para que os inimigos deles decidam confrontá-los. A família passa a correr certo perigo. Então, o Elijah precisa ocupar esse lugar. A partir dali da terceira, quarta temporada de The Originals, depois do plot da Red Door e tal, ele meio que solta o seu lado selvagem. Ele começa a agir com mais impulsividade. E eu preciso falar que apesar de eu gostar muito, muito mesmo desse arco da Red Door e tal, eu acho que eles passaram do ponto um pouco. Isso foi muito bem feito, tá? Mas depois acaba se tornando não só repetitivo, como algo meio que literal, que na minha opinião tira a profundidade do personagem. Eu odeio dizer porque eu amo esse personagem. Eu era completamente obcecada pelo Elijah. Eu era muito mais ligada a ele do que ao Klaus. Nada, completamente fascinada. Mas as últimas temporadas de The Originals acabam com o Elijah. Tipo, na quarta temporada o Elijah age estranho. Tem algo estranho na maneira como eles o escrevem. E não é sobre ele cometer inúmeros atos violentos. Muita gente a partir dali não gosta do Elijah porque acha que ele fica violento demais e que não condiz com a personalidade dele. E pelos motivos que eu acabei de ditar, eu discordo. Eu acho que essa agressividade impulsiva pra proteger a família, pra ocupar o lugar que o Klaus ocupava, faz muito sentido dentro da personalidade do Elijah. Ele não só faria de tudo pra proteger a Hope
e os irmãos como ele faria de tudo para salvar o Klaus. Até mesmo ocupar o lugar dele de o violento, agressivo, o psicopata da família, para que o Klaus pudesse ter ali o seu arco de redenção como pessoa, sua moral e tal. E eu acho um golpe corajosíssimo, se é que essa palavra existe, ter feito ele o responsável pela morte brutal, horrenda que a Davina tem. E ter feito com que ele matasse o Marcel no final da 3ª temporada. Apesar de não ter matado o Marcel, mas ele não sabia disso. É a expressão do personagem que é estranha pra mim na 4ª temporada. Ele é extremamente distante do resto do plot, quieto. Ele não tem mais aqueles momentos reconfortantes de sabedoria que são tão clássicos do Elijah. E eu entendo mais ou menos o raciocínio do Elijah de querer ter a sua mente apagada antes daquele momento que ele vai se distanciar dos irmãos. Eu não gosto. Eu não consigo comprar. A força dele era lealdade à família, always and forever. Eu não consigo acreditar que ele não honraria essa promessa. E eu sei que ele tá fazendo pela Hope, e a Hope também, a família dele, mas parece off. Parece contra o que o personagem é, sei lá. Eu detesto aquela parte da 5ª temporada com o Elijah sem ter memória de quem ele é. Eu detesto, é chato. Me desculpa, por mais que eu ache lindo em um full circle moment ele morrer, deixar de existir, né, junto com o Klaus. Apesar de eu achar lindo o último momento da série ser ele dizendo ao Klaus que ver ao lado dele foi a sua maior honra, garantindo ao irmão que apesar de tudo que eles viveram, ele não se arrepende de ter escolhido buscar a redenção dele. Fiquei até emocionada só de pensar. Apesar disso tudo, eu não consigo ser convencida de que o Elijah escolheria deixar de existir, deixar a Hope sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Tudo que ele faz em The Originals é com o objetivo de protegê-la desde o primeiro episódio, desde que ele descobre da existência dela. Ele fica fascinado, ele fica apaixonado pelo pensamento da Hope existir antes dela sequer existir. Ele fala o tempo inteiro como ela é a salvação da família, como ela é o milagre deles. Hope é o maior presente que os Michelson já receberam. Ela é a oportunidade deles se salvarem, deles recomeçarem, deles tentarem refazer um pouco de todo o mal que eles fizeram ao mundo. Ela, uma pessoa boa, seria tipo contrabalancear um pouco do mal que eles fizeram. Pra mim faria muito mais sentido ele transferir toda a devoção e codependência que ele tinha com o Klaus pra Hope. Até mesmo porque tem alguns momentos nas primeiras temporadas da série que ele é tão dedicado a cuidar dela que o Klaus fica com ciúme. Eu não poderia deixar de mencionar aqui muito do porquê o Elijah é um dos personagens favoritos de todo o universo de TVD. Com certeza é um dos meus favoritos. É por causa da atuação do Daniel Gillis como o personagem. É como se o Elijah tivesse nascido pra pele dele. Eu nunca assisti o Daniel em nenhum outro papel que eu me recorde agora. Talvez eu tenha. Mas ele é absolutamente incrível interpretando o Elijah. Ele é o Elijah. Ele engloba esse personagem de uma forma que eu tenho certeza que ninguém mais faria. É delicioso assistir o Elijah na nossa tela e é muito triste que as premiações nunca tenham dado muita confiança para as obras da CW. Na minha opinião, ele merecia um Emmy, ele merecia vários Emmys. O jeito que ele dá vida ao Elijah, tipo, a minha mente toda vez que eu assisto a série. Coisa que eu acho muito incrível é que desde que ele aparece, ele honestamente parece um homem mais velho. Ele honestamente parece que ele tem 1000 anos de idade. Ele tá preso num corpo jovem. Tudo na maneira como ele encena o Elijah é crível, sabe? Tipo, eu acredito que ele tem 1000 anos. Eu acredito que ele é o vampiro original. E a dinâmica do Klaus e do Elijah, a maneira como as performances do Daniel e do Joseph se complementam, eles são tipo o yin e yang do outro. Não poderiam ter feito uma seleção de atores melhor para interpretar esses papéis. Elijah é um personagem muito bem construído, cativante e com falhas. Ele possui a dose exata de bondade para ser considerado um vampiro mais humano, mas ele também tem uma boa dose de escuridão que o torna um interessante complexo. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui no canal gosta de The Originals e TVD, então eu acho que esse vídeo deve agradar muita gente. Comenta aqui embaixo
que você acha do Elijah? Ele era um dos seus personagens favoritos em TVD ou não? E quais outros personagens você gostaria que eu trouxesse aqui também? Não se esquece de deixar um like nesse vídeo se você gostou. Se inscrever no canal me ajuda muito. Eu queria muito bater uma nova meta de inscritos no canal aqui até o final do ano. E também compartilha esse vídeo com os seus amigos que são fãs ou haters do universo de TVD do Elijah em si. E não se esquece de hypar esse vídeo, porque também me ajuda muito a mostrar ele para outras pessoas que possam gostar desse conteúdo. Aproveita e me segue lá no Instagram, @soutai. Lá eu posto sempre o que eu tô assistindo, o que eu tô lendo e spoilers dos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.